O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de deputados da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas para suspender a tramitação da proposta de emenda à Constituição de número 215. Ela é uma PEC, mexe com a Constituição, transfere do Executivo para o Legislativo a demarcação de terras indígenas. E para a gente falar desse assunto, que é um assunto bastante importante, não é? E que mexe com o país como um todo, está aqui o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão. Deputado Sarney Filho, boa noite, muito obrigado pela participação conosco aqui, deputado. Boa noite, grande prazer estar aqui no seu noticiário. Muito obrigado. Deputado, por que essa discussão, esse debate de se tirar do âmbito do Poder Judiciário e passar, do Executivo para o Legislativo, a demarcação de terras indígenas? Olha, no fundo, é para se acabar com a possibilidade de novas demarcações. O que nós estamos vendo hoje, que está ocorrendo com as terras indígenas, é muito parecido com o que ocorreu com o Código Florestal. Há uma grande força política dentro do Congresso, representantes do agronegócio, eu diria até representantes que não estão contemporâneos da realidade, mas eles estão muito organizados e eles querem realmente tirar do Executivo a possibilidade de demarcar terras indígenas e colocar no âmbito do Legislativo. Isso, na prática, quer dizer o seguinte: não vamos ter mais novas reservas indígenas caso essa emenda constitucional seja aprovada. Deputado, a pressão do agronegócio para que essa PEC seja aprovada é muito grande. É isso que está fazendo com que haja uma esperança por parte desse setor de que ela venha a ser aprovada? É isso sim. Nós vimos que passou em todas as comissões, passou na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, nós fizemos uma obstrução lá, o grupo de parlamentares que defende a causa indígena, mas infelizmente a grande maioria, a esmagadora maioria, ela fez com que fosse aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Logo depois, fomos ao presidente da Câmara pedir que não instalasse a comissão especial, conseguimos retardar durante 4 meses essa instalação e agora se vislumbra o fato de que o presidente já declarou que vai instalar a comissão especial e os membros, menos os membros do Partido Verde e do PT, eles não foram indicados ainda, os outros já foram indicados e pelos levantamentos que se tem, a grande maioria dessa comissão especial defende realmente o fim das reservas indígenas, defende até que as já existentes possam ser diminuídas ou extinguidas, dependendo do interesse econômico que ali está em jogo. Deputado, a gente pode dizer que essa disputa e essa discussão também se deve à valorização dessas terras, já vista que uma parte dessa celeuma se deve a demarcações em terras no Mato Grosso do Sul? Sem dúvidas. Nós temos 2 tipos de problema no que diz respeito a terras indígenas. As da Amazônia, que hoje elas são ameaçadas, digamos assim, pelo minério e pelas hidroelétricas. Mas essas, de certa maneira, têm muita terra. Agora, quando esse problema veio para outras regiões, em que se disputa com o agronegócio, aí sim a coisa pegou. E aí, por causa disso, é que nós estamos tendo tantos problemas. É evidente que nós precisamos de uma posição mais clara do governo federal, mais incisiva a esse respeito. E também nós não podemos ficar nessa eterna divisão. De um lado, uma parte do governo ela é simpática, temos a FUNAI, temos o Ministério da Justiça, nós temos o ministro lá do Palácio da Casa Civil, não a ministra da Casa Civil, o ministro da interlocução com a sociedade civil, esses são a favor, mas tem uma ministra-chefe da Casa Civil, temos o Ministério da Agricultura, então o governo não tem uma posição forte. Seria preciso e necessário nesse momento que o governo tivesse uma posição forte de respeito aos direitos históricos dos povos indígenas. Eu acho que não dá mais para você, um país que se diz desenvolvido como o Brasil, ficar continuando
praticando esse tipo de política, que é uma política de extermínio dos povos indígenas. Deputado, nós tivemos aqui um representante do agronegócio, um grande investidor nessa área, dizendo que seria um absurdo que os índios ficassem com mais de 10% ou 13% do território nacional. É isso mesmo? É esse número mesmo? Olha, se você for ver o que representa as propriedades, as grandes propriedades em relação ao tamanho do Brasil, você vai ver que essas terras indígenas, elas são muito poucas, ainda mais que a grande maioria delas, e aí está outra grande enganação, estão em áreas de florestas. As maiores áreas indígenas estão em áreas de florestas. Então, essa terra que eles falam, são grandes áreas indígenas na Amazônia que têm uma dupla função. Além de favorecerem para que aqueles índios possam viver de uma maneira tradicional, elas também ajudam a manter a nossa biodiversidade, impedem o desmatamento. Daí essa grande questão. Na Amazônia é assim, agora, saiu da Amazônia? Não. As terras são muito pequenas. Eu mesmo fui o coordenador de um grupo de trabalho criado pela Câmara e nós tivemos a oportunidade de, no Mato Grosso do Sul mesmo, visitar algumas reservas indígenas. Parecem mais prisões do que reservas. Sinceramente, eu acho que isso aí é um grande engodo que eles dizem para querer pegar. Não é verdade isso. Se nós formos ver, nas áreas de disputa em que os índios têm os direitos históricos, as terras são muito poucas, muito menores do que o que eles mereciam. Deputado Sarrani Filho, deputado, queria pedir então que o senhor ficasse um pouco mais conosco aqui no estúdio. Já já nós voltamos para conversar um pouquinho mais aqui no nosso portal.